A garota pergunta o que ela precisa provar. Yan diz que ela só tem que concordar. Lin diz que concordará, mas, antes que ela possa dizer qualquer coisa, Yan a beija novamente. Ele diz que eles podem cuidar dos negócios depois da cerimônia. Ele acha que o truque sujo de fingir ser patético realmente funciona, mas infelizmente não importa o quanto ele tente, Lin ainda pertencerá a ele. O cara diz que seu protótipo é uma cobra, e cobras podem se agarrar. Lin se pergunta se é isso que ele quer. Mesmo que eles estejam em um lugar aberto, alguém pode passar a qualquer momento, e ela não concorda com isso de jeito nenhum. De repente, a menina diz que seu estômago está enjoado e ela não quer estar ali. Yana toma nos braços. Ele pergunta o que mais está doendo nela além do estômago, dizendo que a levará para casa imediatamente. Ele está indo em direção à caverna e a garota diz que esqueceu sua flauta. O garoto responde que ela é muito ingênua e pergunta se sua flauta é mais importante que sua saúde. Do outro lado, um jovem ancião que tinha acabado de lidar com os homens fera errantes ouviu uma bela melodia que somente um sacerdote poderia tocar. O espírito sacerdotal havia despertado em um dos homens de sua tribo? Nesse meio tempo, outro homem já havia encontrado a flauta. E era Su. Hui perguntou se a música era dela. A garota diz que foi ela e pergunta se ela revelará suas habilidades sagradas e se ele cancelará sua punição. Na caverna, Yan cuida de Lin, perguntando se ela ainda está com dor e cobrindo-a com um cobertor. Ela diz que está bem. Ela acha que a bolsa de água quente que Yan colocou debaixo do cobertor está muito quente. Olhando para Lin, o garoto pensa que ela parece mal e deve estar com ainda mais dor. Ele diz que o ancião ainda tem algumas ervas medicinais, então ele irá buscá-las. Mas Lin pede que ele espere. Mas Yan está correndo rápido demais. Neste momento, Fu chega à caverna deles. Ele pergunta à garota por que seu rosto está tão vermelho. Lin diz que ele chegou na hora certa e pede que ele a ajude a pegar a cobra antes que ela chegue à casa do ancião. O menino se perguntou onde ficava a casa do ancião. Ele pegou a menina nos braços e disse a ela que não sabia onde ficava a casa do ancião, mas que se ele a carregasse, encontraria o caminho. Ele não queria carregá-la, mas fez isso para ajudar. Então sua irmã vai lhe dever mais tarde. Lin pergunta se ele quer que ela o pague de volta. Fu diz para ela segurar firme, porque ele está começando a correr. Yan alcança os outros membros da tribo e os encontra conversando. Todos dizem que a cabra Su é seu futuro sacerdote. Perguntando se mais alguém tem algum problema com ela por causa de falsas acusações. No futuro, a cabra Su será a mais honrada em sua tribo. E se alguém despertará seu talento guerreiro, dependerá inteiramente de seu humor. Então, por que não ficar feliz por ela agora? E o ancião confirma que tudo é verdade. O público notou o aparecimento da serpente Yan. Su se aproxima dele e diz que agora será a sacerdotisa da tribo deles, e pede que ele a siga, pois ela fará dele seu primeiro companheiro. A cabra pensa que no futuro ela definitivamente terá muitos parceiros, mas ela fará da cobra a primeira. Isso é o suficiente para provar seu amor por ele. Na pergunta a Yan o que ele está esperando, ela diz que o status de Su, a cabra, será muito maior do que o de Lin, o veado. Então, por que ele está fingindo estar ocupado? Ela diz que ele não deve perder essa oportunidade. Nesse ponto, Fu e Lin aparecem. O menino diz que a cobra não recusou esse macho terrível e pergunta se ele não quer mais sua irmã. Yan fica surpreso ao ver Lin aqui. Ele se aproxima dela rapidamente, perguntando por que ela se levantou e como está seu estômago. Mas a garota o empurra para longe. Yan pergunta o que há de errado. Lin pergunta se ele teria aceitado a oferta de Su se ela não tivesse vindo. O menino diz, assustado, que é claro que não teria concordado. Lin o beija imediatamente. Ela diz que ele é um homem casado agora e que o homem-fera está prestes a ter uma companheira. Mas ela não quer vê-lo parado na rua, pouco másculo. O dragão acha que o veado tem ciúmes dele. Isso parece incomum. Mas ele gosta. A garota pergunta por que ele está sorrindo. Yan pergunta o que é coragem e se é seu nome do meio. A garota diz como ela pode ser corajosa. Mas antes que ela possa terminar, Yan pega a mão dela. Ela o beija. Ele diz que se ela não é corajosa, ele também não é, e não quer proteger ninguém além dela. Enquanto isso, Su odeia Lin ainda mais. Ela diz à cobra que quando ela se tornar uma sacerdotisa, muitos machos vão querer ser seu companheiro.
O primeiro parceiro terá o mesmo status que ela. Esta é sua única chance. Então ela pergunta se ele vai desistir dela por ela. Yan conta a Lin que alguém está tentando levar seu companheiro e pergunta se o pequeno cervo poderia ajudar seu companheiro a resolver o problema. Lin acha que a cobra está dizendo isso de propósito. Mas mesmo que Yan não diga nada, ela não pode ignorar alguém que está tentando roubar seu marido. E se ela se lembra corretamente, a heroína do original se tornará uma sacerdotisa tribal no futuro. Então, de onde veio essa cabra Su? Ela se vira para Su e pergunta se ela tem alguma prova de que se tornará uma sacerdotisa. Na diz que é claro que eles têm provas, e que a cabra de Su sabe tocar flauta de bambu. Ela pergunta à menina onde está sua flauta e do que ela tem medo, dizendo-lhe para se apressar e pegá-la para que Lin, o cervo, possa ver com seus próprios olhos. Lin acha que Su está escondendo algo. Quando ela vê a flauta, ela se parece muito com aquela que ela deixou na floresta de bambu. Ela percebe que esta é a razão pela qual a cabra Su não quer tocar flauta na frente dela. Ela diz que desde que sua tribo perdeu seus sacerdotes, eles perderam seu espírito de luta por um longo tempo. E agora que eles têm uma nova sacerdotisa, por que não deixá-la mostrar suas habilidades? Isso será muito encorajador. A multidão pergunta por que não. E Su diz que já faz muito tempo que eles não são curados pela bela voz da sacerdotisa, encorajando-a a fazer isso. Lin pergunta o que ela está esperando, se ela não tem nenhuma habilidade de sacerdotisa. Su fica brava, mas diz que isso é um absurdo e que ela nasceu com a habilidade de cura da sacerdotisa. Ela vai brincar? Mas quando a flauta toca seus lábios, sons estranhos, assustadores e demoníacos começam a ser ouvidos. As pessoas começam a tapar os ouvidos contra o horror. O ancião pensa que esse som não se parece com nada que ele já tenha ouvido antes, e não foi Su, a cabra, que tocou daquela vez. A multidão diz que a velha sacerdotisa não tocou tão mal, mas que a cabra Su ainda é jovem, mas pelo menos consegue fazer sons. Su diz que ela apareceu e pergunta se eles acreditam nela agora. Lin diz que acha que a música deveria ser tocada de forma diferente e pede para tentar. Su joga a flauta no chão. Ela quebra com o pé. A multidão pergunta o que ela está fazendo e o que eles devem fazer agora que a flauta de bambu está quebrada. Su diz com ódio que ela é uma sacerdotisa e que ela não deveria dizer a ela o que fazer. Ela diz que a flauta de bambu está quebrada, então ela não pode tocar. A menina diz que isso pode ser resolvido e deixa a cobra Yan fazer uma nova. Na frente da multidão, Yan faz uma nova flauta. Eles dizem que acontece que essa vara de bambu é feita por uma cobra. Eles se perguntam como ele conseguiu fazer essa vara que faz sons, e se não apenas os padres podem fazer isso. O futuro padre deles é uma cobra? O menino diz que não é esse o caso. Ele abraça Lin enquanto lhe entrega a flauta e diz que é tudo dela. A menina começa a tocar o instrumento. Yan e Fu parecem estar se apaixonando cada vez mais. Uma garota diz que é uma melodia tão bonita e que ela sente que seus velhos problemas vão embora. O ancião pensa que é a mesma melodia que ele ouviu. Acontece que Lin, o veado, era quem tocava na floresta de bambu. Fu diz que acontece que a cabra Su queria roubar a posição de sua irmã. Su diz que ela não fez isso. Ela apenas pegou algo do chão. Ela diz que realmente não sabe como isso aconteceu. E se eles acham que é culpa dela, ela está realmente enganada. Na pergunta a Lin se ela é realmente tão tóxica e se ela não encontrou seu lugar graças à cabra inteligente de Su e a está caluniando. Fu se pergunta por que ela ainda finge ser inocente. Ele pergunta se é verdade, mas ela diz que é mais provável que ela tenha pegado o item deliberadamente e tentado tomar a posição de sua irmã para si e levar seu marido. Para a cabra de Su, o cervo de Lin é como um cisco em seu olho. Então, ela quer levar tudo o que lhe pertence. Su, como sempre, foi estúpida quando tentou realizar seu plano tortuoso. Su fica louco de raiva quando ouve essas palavras. As pessoas dizem que ele está certo, e mesmo que Su tenha encontrado algo, ela não deveria ter fingido ser outra pessoa. Eles têm certeza de que a cabra estava tentando enganá-los. Isso é demais, e os sacerdotes são intocáveis. Su, a cabra, não é apenas desafiadora com Lin, mas repetidamente lhe causou problemas. Eles pedem à jovem sacerdotisa para punir Su severamente. Yan também fala com Su, lembrando-a de que ele já lhe disse isso muitas vezes, e esta será a última vez. Há apenas uma pessoa que ele ama,
E essa é o servo Lin. Se ela a ofender novamente, mesmo que ele seja expulso da tribo, ele a deixará saber por que ela deveria abusar de sua namorada. No mundo dos homens fera, apenas assassinos são geralmente expulsos da tribo. Su começou a chorar e disse que eles fizeram isso de propósito, e que Lin, o servo, os havia incitado a isso, mas que ela se lembraria disso. Fu diz que aquela maldita cabra Su nem sequer admitiu sua culpa. Ele diz que a encontrará esta noite e a torturará até que ela confesse. Lin o acha muito legal. Ela acha que Su, a cabra, nunca pensou que dois caras a forçariam a confessar. Yan diz ao menino que eles não precisam de seus cuidados e que ele cuidará bem de sua senhora. Rui se aproxima deles e diz a Lin que, como ela é uma futura sacerdotisa de verdade, ele tem algo a lhe dizer. Ele pergunta se ela pode ir com ele. Lev acha que, olhando para o status dessa garota, ele permitirá que ela se torne sua companheira de vida. E com sua dependência dele, ela provavelmente ficará muito feliz em ouvir as notícias. Em particular, Huey diz à garota que apenas tribos com sacerdotisas têm futuro. Caso contrário, elas logo entrarão em declínio. Após a morte da velha sacerdotisa, ele pensou que a besta divina os culparia por não protegê-la bem e não lhes enviaria mais sacerdotisas. Parecia que sua tribo estava condenada, mas quem imaginaria que ela apareceria? Ele diz que Lin é a última esperança deles. Por ela tocar flauta de bambu, eles esperam por ela. Mas é a heroína original que se tornará a sacerdotisa da tribo, e ela tem a sensação de que roubou sua colher de ouro. Ela diz ao jovem ancião que ela não é realmente uma sacerdotisa. O garoto diz que entende, e ela acha que, como ainda não se tornou uma sacerdotisa oficial, pode ficar sozinha. Ele promete manter tudo em segredo esta noite. No entanto, ela, tendo o status mais alto, ainda permanece tão quieta. Ele diz que ela é de fato uma sacerdotisa escolhida pela besta divina. A menina diz que não foi isso que ela quis dizer. Huey diz que, no entanto, sua posição deve permanecer em segredo por algum tempo. Então ele quer que ela vá com eles para a tribo do Sal Gema, para trocar o sal e participar da cerimônia do despertar. Após o despertar estar completo, ele a levará para o lugar sagrado da besta divina para se encontrar com o sumo sacerdote, que lhe ensinará as habilidades sacerdotais. Lin lembra que na história original das serpentes, Yan acompanhou sua tribo até a tribo do Sal Gema e, no caminho, conheceu o personagem principal. Depois de sair da caverna, Lin conhece Lev, que queria fazer dela sua parceira. Ele diz que tem pensado em uma parceira ultimamente, e como ela gosta tanto dele, ele pode considerar dar uma chance a ela, e ela pode parar de andar com Yan, a cobra. Um dia, a tigresa Na decidiu dificultar a vida de Lin, ordenando que ela trouxesse um filhote de veado como presente para provar seu amor por Lev. O veado Lin foi mordido pela fera e quase morreu. No entanto, ela não se esqueceu de trazer o filhote para agradá-lo. Nem mesmo o abuso da tigresa diminuiu seu amor por ele. Ele acha que a garota deve tê-lo amado muito para aguentar isso. Agora ele está pronto para dar uma chance a ela. Ele tem certeza de que ela ficará feliz. O garoto pergunta por que ela não deveria voltar para a caverna com ele e se mostrar. Ele gostaria de ver o que ela fez para conquistar a cobra Yan. Quando o menino se aproximou de Lin, ela o empurrou. Ela então perguntou se ele achava que todas as mulheres estavam dormindo e observando-o seduzi-la. Ela diz que não vai deixar a pessoa com quem está saindo para seduzi-lo, chamando o cara de bastardo. Ela só se pergunta que parte do cérebro ele perdeu para ter tais pensamentos na cabeça. Ele avisa a garota que se ela perder a chance, ela vai se arrepender mais tarde. Lin pergunta se ele será aquele que se arrependerá. Ela diz que preferiria se arrepender de perder um cachorro do que um homem como ele. A garota pergunta se ele se tornou tão ativo por causa de sua nova posição. Lin diz que humilhar mulheres fracas o faz se sentir importante, e ele é tão patético e inútil. Ela também o chama de aleijado. Lev pergunta se ele é o aleijado. A menina pede que ele pense sobre o que ele está buscando e se sua vida está cheia de significado. Os outros homens estão trabalhando duro para o bem da tribo, mas ele? O que ele fez para o benefício da tribo? Não importa o quão gordo o líder seja. Ele não pode simplesmente se divertir com mulheres dia e noite, e não trabalhar. Ela diz que ele nem é um macho alfa.
O garoto pergunta o que ela quer dizer com aquele que lidera e macho alfa. A garota diz que não é nada especial e que ele pode simplesmente esquecer. Lin acha que é pecado ela reclamar, e ela acidentalmente derramou suas entranhas. Ela pede que ele entenda que ele é o antigo Lev, mas ela não é a mesma pessoa que costumava ser. Lin acha que finalmente acabou e ela não quer voltar para o mundo alienígena. O cara pergunta se ele realmente fez algo errado. Ele diz que isso é uma bobagem e que aquelas mulheres tiraram o amor dela por ele. É por isso que ela é infeliz. Lev acha que se Lin, a corça, está tão infeliz, ele vai mimá-la sozinha, afinal. O menino diz que só ele pode ser parceiro do padre. De repente, ele é instruído a nem pensar nisso. Quando Kiro garoto retorna, ele vê o veado Ue, o irmão mais novo do veado Lin. O garoto diz que Lin não é aquela em quem ele deveria estar pensando e que ele deveria ficar longe dela. Lev se pergunta se não foi à terra da antiga tribo para encontrar os restos mortais de seus parentes. Ele pensou que morreria sem ter o despertar do guerreiro. Lev dá um abraço amigável no garoto e pergunta por que ele está tão nervoso e se ele realmente se importa com ela. Ui aperta a mão dele com tanta força que machuca Lev. O menino diz que vai de qualquer maneira. Não é a vez dele intimidar esse idiota. Ui não é um guerreiro desperto, mas tem excelentes habilidades de luta. Ele vem treinando em segredo para proteger o jovem Lin. Ele diz que cortou todos os laços com sua irmã e não quer mais ouvir falar dela. Ele pergunta se ele não pediu para não mencioná-la. Ele diz que essa idiota não é nem capaz de fugir se estiver em apuros. Yan e Fu enchem a bolsa. Fu diz que ele deveria colocar isso também, porque sua irmã vai precisar. Yan diz que ele vai cuidar de Lin, então ele não precisa se preocupar com isso. Fu pergunta como ele pode não se preocupar, porque Yan é tão fraco que ele está preocupado em confiar a ele sua irmã. O garoto pergunta quem é fraco. Fu diz que o irmão de Yan é o mais fraco e que ele não pode vencê-lo. Então ele fica bravo, e é porque ele é fraco. Yan coloca a mão nele e pergunta se ele quer morrer, chamando-o de gato fedorento. Lin pergunta o que eles estão fazendo e pede que parem. Yan abraça a garota, que diz que está apenas ajudando-o a colocar suas coisas em uma bolsa. Fu diz que o irmão de Yan quer levá-la secretamente para a tribo do Sal Gema, para trocá-la por sal. Lin pergunta o que ele quer dizer com secretamente e diz que o ancião disse que a deixaria ir com o grupo amanhã. Yan diz que isso é bom, para que ele possa levá-la consigo abertamente e não se separar dela por um minuto. Caso contrário, quando ele não estiver com ela, ela será abusada novamente por todos os cegos da tribo, e não haverá ninguém para protegê-la. Lin acha que ele é muito gentil e que, se conhecesse a verdadeira protagonista, provavelmente não a deixaria imediatamente. Fu se aproxima da garota e pergunta se ela pode levá-lo com ela. Yan diz que ninguém pode impedi-la de sonhar. Fu diz que irá aonde sua irmã for. Yan diz para ele ir embora. Quando Ui observa esta imagem, ele pensa que Lin parece ser o mesmo de antes. Na se aproxima dele e diz que ela é uma mulher caída que seduz homens. Ui pergunta o que ela disse. A menina pergunta se ela estava enganada e se ele estava pensando a coisa errada. O menino agarra a mão dela. Diz que ela é tão bonita e pergunta se ela não quer que ela quebre. Na pergunta o que ele quer dizer, Ui diz que no futuro não quer mais ouvir palavras ruins dela sobre o servo de Lin. Ele diz para a garota sair daqui. Na sai chamando-o de psicopata. Fu, Lin e Yan ouvem alguém discutindo e decidem ir ver o que está acontecendo. Ui pergunta a Lin quem são os homens fera ao lado dela. Fu pergunta ao menino quem ele é. A garota diz que ele é seu irmão. Na história original, o irmão mais novo de Lin também apareceu. Ui pergunta quem é seu irmão, e ele diz que cortou todos os laços com ela. Ele diz para ela não fazê-lo se preocupar com ela no futuro. Ao ouvir isso, Lin se sente muito triste por algum motivo. A vontade de chorar se torna cada vez mais incontrolável. Seu instinto lhe dizia que não deveria ser assim. Ela acha que seu relacionamento com Ui não deveria ser assim. Eles deveriam ser os parentes mais próximos do mundo. Gui diz que quando ele era criança, ela era sua irmã favorita, mas de repente ela mudou. Ela se tornou cada vez mais insolente e cada vez mais desconhecida para ele. Às vezes, ele pensava que ela era uma pessoa diferente. Fu diz que tudo isso é bobagem e que sua irmã não é como ele diz. Ele diz que não sabe nada sobre ela, então não deveria dizer isso. Ui pergunta como ele a chama. Ela pergunta a Lin quando ela ganhou outro irmão.
De repente, Tu aparece e cumprimenta sua amante. Fu pergunta a Yue se ele quer romper todos os laços com sua irmã e por que ele é tão cruel com ela. Ele responde que não está falando com ele e diz para ele sair do caminho. Mas Fu se recusa a fazê-lo. O cervo agarra o menino pela ponta dos dentes e Lin pede que ele o solte. A garota teve muitos mal-entendidos desde que chegou aqui, e ela está tão cansada de limpar a bagunça de seu antecessor. Se até mesmo parentes próximos não estão se tratando bem, é melhor cortar essa grama emaranhada com uma faca afiada. Lin tira seu pingente e diz que se ele quiser esquecê-la, ela concorda. Daquele momento em diante, ela não é mais sua irmã, nem sua família. A ponte deles volta à ponte, estrada na estrada, e ninguém fica no caminho do outro. Este é o amuleto que o pai pediu ao Deus dos animais, e ele deu um a cada um deles. Ele disse que de agora em diante, eles deveriam ajudar um ao outro em tudo, porque agora eram os parentes mais próximos do mundo. Lin deixa seu irmão e pede a Yan para se despedir dela. Ye pede para sua irmã esperar. A menina tropeça em uma pedra e começa a cair, mas a cobra a pega. E Lin diz para ela perdoá-lo e que ela fez o melhor que pôde, mas ela não consegue evitar ficar triste. Claro, Ye não era seu irmão de verdade, mas é como se algo tivesse desaparecido dentro dela, e ela não consegue evitar ficar triste. O menino pede para ela não chorar, dizendo que ela o pegou. Ele diz que nunca a deixará, não importa o que aconteça. Neste ponto, Tu reaparece. Lin empurra Yan para longe, e o garoto pergunta o que há de errado. Ela esqueceu que Tu está aqui, e beijar na frente do sistema juvenil não é permitido. Tu pergunta por que a anfitriã não está se beijando. Ela diz que não é o momento certo para isso, e pergunta por que ele está aqui tão de repente. O animal responde que teve que se desconectar temporariamente para uma atualização, e agora há uma nova versão, e ele pode escanear de forma mais ampla e precisa. Lin diz que é muito bom que ele esteja de volta, e ela pensou que a única criatura que ela conhecia havia desaparecido. Tu pensa que talvez a senhoria ainda não tenha percebido que ela já foi um membro do reino animal. Embora ele não possa lhe contar a verdade, porque a hora ainda não chegou, ele sente muita pena dela. Ele decide simplesmente encontrar uma maneira de ganhar o que perdeu. Ele diz a ela que encontrou algo interessante. Duas cobras aparecem na frente de Yan e Lin. O menino pega Lin nos braços e diz para ela tomar cuidado. Quando ele entra na caverna, ele pergunta se este é o lugar que ela estava procurando. Lin diz que este é o lugar. Tu disse que haveria remédios mágicos aqui. No mundo animal, essa coisa é chamada de Pedra do Deus Besta. Uma cobra se aproxima furtivamente atrás deles. É um remédio que pode curar todas as feridas. Pessoas animais chamam essa flor de remédio mágico. Traços da erva mágica são difíceis de encontrar, e leva centenas de anos para ela crescer. Se tu não tivesse lhe contado sobre esse tesouro natural, ele provavelmente só teria sido encontrado por aqueles que tiveram muita sorte. De repente, Yan vê uma cobra e diz a Lin para ter cuidado. Uma cobra enorme os atinge na cabeça, mas eles conseguem pular para longe. Yan dá um soco no corpo da cobra. E a julgar pela reação, o animal está com muita dor. Mas a cobra enrola sua cauda em volta do corpo do menino. E morde sua mão. Tu joga um pedaço de pau em Lin. A menina balança o pedaço de pau nele e diz para ele deixar a cobra em paz. Ela enfia o pedaço de pau no rabo dele. A serpente retorna para a menina, mas Yan a protege. Ela cai, ele diz que aqui é muito perigoso, e depois que ela tomar o remédio, ela deve ir embora rapidamente, deixando-o para trás. Lin diz para ele parar de falar e lhe dá o remédio. Ela pergunta se funciona. Ela diz que se não funcionar, ela não sabe se há mais alguma coisa. O garoto diz que é muito desperdício gastar esses remédios mágicos com ele. Ele diz a ela para guardar para quando ela se tornar uma sacerdotisa, só por precaução. A garota pergunta o que ela deve fazer se ele morrer. Ela diz que se puder salvá-lo, não importa quão precioso seja, ela está pronta para fazê-lo. Yan diz que entende e pede desculpas. Acontece que ele é mais importante no coração de Lin do que o remédio mágico. Yan a beija nos lábios. Ele a empurra para o chão. Ela pergunta o que ele deve fazer, porque ele parece estar retornando aos seus ancestrais. As pernas de Yan começam a se transformar na cauda de uma cobra. Ele diz que o retorno dos homens-fera muitas vezes desperta sua natureza animal. E sua natureza é indecente. Lin pede que ele espere e diz que tem uma maneira de impedir seu retorno. Ela se lembra que a pedra do Deus Besta
pode suprimir o retorno dos homens-fera. Embora ela goste dele, e esse tipo de coisa tenha que acontecer mais cedo ou mais tarde, ela se pergunta se isso deveria ser feito com a atual cobra Yan. A julgar pela sua condição atual, Lin tem medo que ele simplesmente a mate. A cobra agarra sua perna. Mas desta vez, ela realmente não quer fazer nada a respeito. Ela diz para Yan parar, mas Yan a cala e diz para ela ficar quieta. Ele diz que não quer mais ouvi-la dizer não. De repente, a menina começa a chorar e o menino pergunta o que há de errado. Ele pergunta se é por causa dele e se ele está deixando-a triste. A menina diz que está apenas nervosa e procura outras desculpas. Como ela estava assustada com o tamanho de Yan e nervosa, ela sentiu dor lá embaixo. Ela está muito envergonhada de dizer isso em voz alta. De repente, a cobra começa a sentir cheiro de sangue. Ele pergunta se ela está machucada e diz para ela deixá-lo ver, olhando por baixo da saia dela. Lin tenta pará-lo. Ela diz que não está machucada, que isso só acontece uma vez por mês. É um fenômeno fisiológico normal chamado menstruação. O cara diz que isso nunca aconteceu com ela antes. Ele diz que também não passou por isso e pergunta se ela decidiu mentir porque tem medo de dizer que ficou magoada. Lin pensa em como explicar tudo. Quão difícil é ensinar fisiologia a homens-fera primitivos. Ela diz que ele a protegeu bem e que ela não está ferida, mas que isso é apenas algo que acontece com fêmeas que ainda não têm filhotes. De repente, Yan pega a cobra morta e vai embora. A garota pergunta para onde ele está indo. Ele diz que ela está machucada e que não quer piorar a situação. Ele vai sair para se acalmar um pouco e voltar quando o período de retorno acabar. Lin espera não se machucar. Ela diz que sabe uma maneira de acabar com esse período mais cedo. A cobra dá um soco no chão da caverna, perguntando onde ela diz que ele está escondido e fazendo um buraco no chão. Lin vê um brilho entre as pedras. Ela diz a ele que o objeto está logo ali e que ele deve pegá-lo o mais rápido possível. A cobra se pergunta se são apenas as pedras e se pode haver algo lá embaixo que suavize o período de retorno. Mas ela não quer decepcionar Lin e decide gastar mais energia. Entre as rochas, ele encontra a pedra do deus besta. Esta pedra poderosa pode aumentar a força dos guerreiros. Só de segurá-la em suas mãos, você sente sede de poder. Mas há apenas uma pedra aqui. Ele pede a Lin para tentar absorver a energia da pedra do deus besta. A garota pergunta se ele a dará a ela. O garoto diz que no futuro ela se tornará uma sacerdotisa, e com a Beast Godstone ela será ainda mais poderosa. Ele pede que ela aceite e diz que com o poder desta pedra, ninguém mais ousará desrespeitá-la. Tu diz a ela que a serpente está certa e pede que ela aceite. Com a pedra do deus besta, ela pode rapidamente se tornar a sacerdotisa mais forte. Então, mesmo que a heroína original apareça, ela não terá que se preocupar. Lin percebe que Yan quer que ela se torne uma sacerdotisa. Mas por quê? Ela pergunta a Tu por que ele quer que ela se torne uma sacerdotisa e tome o que pertence à heroína do romance. Qual é o propósito dele? Lin entrega a pedra à cobra e pede que ela a use. Desde que ela chegou ao reino animal, a cobra a protege, mas ela não consegue fazer nada por ele. Ele é um parceiro tão bom, então como ela pode suportar vê-lo machucado? Tu é informada de que esta é a gema do deus besta, e pergunta por que sua senhora não a guarda. Quando ela conhece a heroína do romance, ela perderá muitas vantagens. Lin diz que não conta a ela sobre seu propósito, então ela continuará a acreditar na cobra Yan. Ela diz que tem confiança nele. Ela diz a Yan que pode se tornar uma boa sacerdotisa com seus próprios esforços, então ele precisa mais da pedra. O menino abraça Lin e diz que fará o que ela quiser. Quando o garoto absorve a energia da pedra do deus besta, ela se transforma em uma rocha de caverna comum. Lin pergunta como ele se sente agora, e o menino diz que se sente melhor. Assim, ele se tornou um guerreiro de 5ª categoria. De repente, Lin coloca um pano no chão. Ela pergunta o que é, dizendo que nunca tinha visto antes, e de onde veio. Yan diz que é o véu da nuvem de água que ele jogou fora após sua promoção. Lin se pergunta se entendeu tudo corretamente. Tu escaneia e diz que é a pele de cobra de Yan. Após ser atualizada para o 5º nível, a pele tem resistência a ataques físicos e mágicos, e bestas cuja força é menor do que a retirada da cobra por si mesmas. Quente, respirável e repelente de sujeira, é essencial para viagens e em casa.
Yan diz que seu vestido está manchado de sangue, então é hora de fazer uma roupa nova para ela. Ele diz que Lin é sua vida e que ele a ama muito. Lin sente um odor animal muito forte. Enquanto isso, Huey, Lev e Wei montaram armadilhas perto do clã e estão coletando coisas para trocar. Nesse momento, Yan e Lin aparecem na frente deles. Wei sente um cheiro muito forte de sangue. Ele pergunta à irmã se ela está ferida. Yan diz que está apenas um pouco cansada. Huey percebe o véu de água no ombro do garoto. Ele pergunta a Yan se ele subiu de patente. O garoto responde que agora é um guerreiro de quinta patente. O ancião diz que é maravilhoso que sua tribo finalmente tenha um guerreiro de quinta categoria. Agora, se o clã dos lobos os atacar novamente, eles não terão nada a temer. Ele acha que não há muitos guerreiros de quinta categoria, mas agora que Yan é um deles, eles têm a chance de desafiar as outras tribos maiores. Ele diz que a força do Yan aumentou e o perigo do caminho foi bastante reduzido. Ele diz a todos para estarem prontos, e que partirão amanhã de manhã, e para fazerem as malas e voltarem. A reunião também está muito feliz por ter um guerreiro de quinta categoria em sua tribo. Lev acha que ninguém na tribo poderia romper a quarta patente. No passado, ele, o presidente e a serpente eram todos iguais, mas agora ele realmente rompeu e se tornou um guerreiro de quinta patente. Ele acha que é Lin quem o está ajudando. Ela é uma futura sacerdotisa e deve ter a habilidade de mover os homens fera para frente. Ele acha que enquanto receber o amor dela, certamente ficará mais forte. Ele vai até a caverna dela, mas Uey o interrompe e pergunta por que ele está indo lá e o que ele vai fazer. Uma ferida é visível no estômago do veado. Lev diz que se perguntou quem era, mas acaba sendo um cervo que não despertou seu guerreiro. Ele pergunta se quer encontrar Lin para que ele possa se tornar um guerreiro de quinta patente imediatamente. Ele diz que, infelizmente, rompeu todas as relações com ela. E pergunta se ele realmente acha que ela se importará com a vida dele novamente, chutando um cara no estômago. Ele diz que ela escolheu promover Yan em vez de ajudá-lo a despertar seu talento como guerreiro. Ele diz que mesmo quando ele o espancava como um cachorro, ele ainda tentava protegê-la. Ele pergunta se ele próprio não acha engraçado. O garoto pergunta quem ele é para ela e por que ele tem que protegê-la, dando um tapa na bochecha de Lev. Neste ponto, Lin sai da caverna. Ela pergunta, chateada, se ele perguntou quem ela é para ele e por que ele deveria protegê-la. O Esseis começa a dar desculpas, dizendo que não quis dizer nada com isso. Ele só queria dizer que eles cortaram todos os laços. Mas ele diz que não quer cortar laços com ela, mas sim começar a ajudar a garota novamente. O menino percebe que está falando bobagem. Lin ri e pensa que ele é tão desajeitado, e não como um irmão sem sentimentos. Ela se pergunta se esse comportamento é mais parecido com o dele de verdade. Ela se lembra do que Yan disse a ela antes de sair. Ele disse que havia usado toda a sua energia, e que a pedra do deus besta ainda poderia despertar o guerreiro no homem-fera. Ele pediu para dar a pedra ao veado de Uê, dizendo que acreditava que o relacionamento deles seria melhor então. Lin disse que o garoto deve querer a pedra para si. Yan abraça a garota e diz que tem certeza de que Uê não queria terminar com ela, e que não consegue parar de se preocupar com ela. Lin diz ao irmão que sabe que ele quer ser um guerreiro e lhe dá uma pedra. Quando Lev vê a pedra do deus besta, ele percebe que foi ela que moveu a serpente Yan. Ele detém a moça, pegando-a pela mão em que ela segura a pedra. Ele pergunta se ela não esqueceu a promessa de que todos os seus melhores recursos irão para ele no futuro. Ele sugere que ela lhe dê a pedra e que ele se case com ela, e então ele ficará mais forte. Mas Ué se interpõe entre eles, proibindo esse acordo, pensando que esse idiota do Lin ama Lev tanto que não permitirá que ele use sua irmã. Ele diz à garota para não confiar a pedra do deus das feras a ninguém e para guardá-la para si. Um macho fraco como ela precisará de proteção quando deixar a tribo. Ele pede que ela a guarde para seu uso pessoal. Ele acha que se Lev pegar essa pedra, não terá que se preocupar com Lin quando estiver mais forte. Ele não pode permitir que ela seja machucada. A menina quer apelar da decisão, mas seu irmão diz que não quer ouvir nada e que ela deveria se preocupar consigo mesma. A garota fica chateada, mas diz que entende e vai embora. Ela se pergunta se ele a ofendeu novamente. Ele acha que não deveria ter dito isso. Lev pergunta por que ele está se intrometendo. Ele diz que o garoto a renegou e não tem o direito de mandar nela.
Ele diz para ele colher as recompensas. Ele acha que, mais uma vez, o mal-entendido desse gato está estragando seu bom trabalho. Rui segura os pingentes dela e da irmã em suas mãos e pensa sobre essas palavras. Ao lado, o ancião ordena que eles façam as malas e se mudem. Ele também ordena que o resto da tribo fique de guarda e que eles retornarão em 10 dias. De repente, Fu se aproxima do veado e pergunta se esta é a pedra que sua irmã lhe devolveu. Ele pergunta se o garoto ainda está olhando para ela. Ui agarra a joia em suas mãos e diz que não é da conta dele. Ele pede para fazer uma pergunta, especificando se ele é alguém que é bom em agradar aquele idiota do Lin. Ue diz que gostaria de... Ou melhor, seu amigo estava perguntando se ele tivesse brigado com sua irmã. Como ele poderia fazê-la feliz? Fu diz que é muito fácil, e você só tem que agir como uma criança mimada. Afinal, eles são família. E se ele se desculpar sinceramente, sua irmã não o afastará. Ui diz que entendeu mal a pergunta e que seu amigo perguntou a ele. Fu diz que espera que seu amigo consiga fazer as pazes com sua irmã o mais rápido possível. Ele alcança Lin e Yan, pedindo para a garota esperar por ele. Yan pergunta se ele tem algo para fazer, chamando-o de gatinho fedorento novamente. Ui se pergunta se ela pode perdoá-lo. Parte da tribo parte para uma viagem. Lin se pergunta por que tantos animais são necessários para trocar sal. Tu aparece e diz que é porque toda primavera há uma cerimônia de despertar do guerreiro. Tribos sem um padre só podem bajular outras tribos uma vez por ano. Seu desenvolvimento está nas mãos de outra pessoa. Se uma mulher quer que sua tribo seja independente, ela deve se tornar uma padre o mais rápido possível. Isso não só a elevará entre os outros membros da tribo, mas também protegerá sua tribo, tornando suas vidas muito melhores. Lin pergunta por que ele quer tanto que ela se torne uma sacerdotisa e rouba o destino do protagonista do romance. Tu admite que há algo que ele não contou à sua amante. De repente, uma garota se aproxima deles e implora para ser resgatada. Ela diz que está sendo perseguida por homens-fera e pede ajuda. Esses eventos parecem familiares para Lin, e ela se pergunta se essa garota é a mesma personagem principal. Esta menina está caindo na serpente. Lin acha que ela acabou de aparecer, e ela já teve contato físico com Yan. Somente o personagem principal pode avançar a trama tão rapidamente. Se esse momento fosse mostrado em uma imagem de um romance, muitas garotas começariam a gritar de emoção. Segurando a garota em seus braços, o dragão pergunta se ela está bem e pede para ela não se preocupar, dizendo que não permitirá que ninguém a machuque. Essa é a imagem que Lin tem em mente. Na realidade, Yan pergunta quem ela é e como ela ousa atacar sua fêmea. Ele pega a garota pelo pescoço e pergunta o que ela quer. Lin vê que a pipa não segue o romance em nada. A garota diz que é Tsun, uma tigresa da tribo Salt Lake, e está sendo caçada por homens fera errantes. Esses homens fera errantes querem invadir seu clã e levar as fêmeas. Eles a estão perseguindo há 10 dias. Ela está pedindo sua ajuda. Fu e Yan ficam muito surpresos que ela esteja sendo caçada por esses homens fera. Eles aparecem diante da tribo, e o chefe dos bárbaros diz a ela que ela vai morrer. Então ela deve parar de lutar e apenas dar a ele sua vida. Fu reconhece o homem como o chefe dos homens fera errantes que mataram sua mãe. O chefe também o reconhece e diz que ele é o pequeno bastardo que o traiu, e ordena que ele lhe entregue a fêmea. De repente, ele avista Lin, que diz que há outra mulher bonita ali. Ele também vê que ela tem metade da pedra do deus dos animais. Yan diz para nem olhar para ela, e que ele nunca conseguirá essa mulher. O homem fera errante diz que não há nenhuma mulher neste mundo que ele não possa ter. Pegue-a, quebre seus braços e pernas e leve-a para casa. Ele diz que ela será uma mulher pública e dará à luz seus filhos. Yan pega um pedaço de pau e diz que se eles ousarem se aproximar, morrerão antes que percebam. O presidente também pega um pedaço de pau e diz que foi promovido recentemente ao 5º posto de cobras. Mas ele próprio é um guerreiro de 5º posto no auge. Lin diz ao seu amante para ter cuidado. Uma luta começa entre os dois guerreiros. Yan vence a fera. Ele diz que isso é o bastante. Ele diz a Lin para não se preocupar e diz que está bem. De repente, o chefe dos homens fera errantes se transforma em um leopardo e ordena que seus homens matem todos eles. Yan ordena proteger Lin. O ancião diz a todos para pegarem em armas e lutarem. Lev acha que Lin está sozinha agora. E esta é uma grande oportunidade. Se ela estivesse em perigo agora,
ele heroicamente a salvaria. Ele tem certeza de que essa garota ficará muito feliz em se casar com ele e lhe dar a pedra do deus besta. Em suas fantasias, ele imagina o quão submissa Lin será a ele e o quanto ela terá medo de perdê-lo. Um homem fera errante se aproxima da garota por trás e diz para ela segui-lo obedientemente. Mas ele é parado por Lev. Ele pergunta a Lin se ela consegue ver claramente quem é a fera forte ao lado dela, que pode protegê-la. O menino diz para ela lembrar que ele é o único que pode salvá-la quando ela estiver em perigo. De repente, o inimigo puxa uma faca. Lin avisa Lev do perigo. O homem-fera fere Lev no braço e pergunta se ele ousa excretar para seduzir mulheres durante a batalha e se ele realmente acha que é muito mais forte que ele. Ele diz que Lev é um guerreiro de quarta patente tão fraco que até mesmo um guerreiro de terceira patente como ele pode superá-lo. Se ele passasse um pouco do tempo que passa com mulheres treinando, ele não seria tão patético e imprudente. O homem-fera começa a se aproximar de Lin, e Yan percebe isso. O ladrão diz para ela ser obediente agora e pertencer a eles. Yan diz que primeiro ele deve lidar com ele. Neste momento, um leopardo salta sobre ele, mas a serpente o joga para longe. Ele pode ver que este leopardo é muito forte, pois o animal imediatamente se levantou. Yan atira uma pedra na fera que atacou Lin. Lin o pega e pergunta se isso é o melhor que seus machos podem fazer. Mas, de repente, a pedra começa a queimar e cria uma queimadura na mão do homem-fera. E o ladrão está com muita dor. Mas ele empurra Lin para longe. A garota começa a fugir dele, mas o homem-fera a persegue. Lin pergunta a Tu se há alguma maneira de pará-lo. A criatura pergunta se a senhora quer usar o ambiente. Ele diz que é impossível, porque o terreno é plano, e não há nada que ajude a resistir a uma besta de terceiro nível, porque a senhora não é forte o suficiente. Ele diz que sua energia está acabando e é impossível criar uma adaga. Ele pergunta o que deve fazer e diz que não pode salvar sua amante porque ele é apenas um mecanismo de busca. Um homem fera errante aparece, aponta uma faca para ela e diz para ela simplesmente aceitar. Mas Yan vem ao resgate e diz para ele não tocar em sua fêmea. O ladrão pergunta como é possível que ele esteja aqui. Yan diz que nada é impossível. E para aqueles que querem pegar sua companheira, haverá grandes problemas. O leopardo não esperava que essa cobra fosse tão forte. Ele percebeu que continuar lutando só levaria a perdas enormes, e era melhor recuar o mais rápido possível e esperar por uma boa chance de matá-los. O leopardo é atacado por Fu, que lhe diz que é um grande erro virar as costas ao inimigo. Yan pergunta a Lin se ela está bem. A garota está muito feliz em conhecê-lo, mas a cobra diz para ela ficar longe, porque ele tem sangue e, portanto, está sujo. Mas Lin não escuta e beija o menino. Ela diz que nunca pensou que ele fosse sujo, mas sim o oposto. Muito másculo. Ele acha que se ela mantiver sua forma mais comum quando entrar no mundo dos homens-fera, alguém terá que sofrer por ela. Ela beija Yan e se pergunta como ela pode não gostar dele. A garota diz que não importa qual seja sua aparência. Ela sempre o amará. Yan a beija novamente e diz que a ama também. Ele sugere que eles tenham um bebê quando voltarem. Enquanto isso, o leopardo está lutando com Fu. O animal vê que a atenção da cobra agora está focada na fêmea, e enquanto essa fera poderosa estiver fora do caminho, é hora de recuar. Ele salta sobre Tsun. Pegando a garota, ele diz aos seus soldados para não lutarem e recuarem. Tu diz que o viado Lin, o personagem principal do romance, não pode ser roubado. Fu diz ao chefe dos homens-fera errantes para não se apressar ao atacá-lo. Ele pergunta se ele quer pará-lo uma segunda vez. Huei ataca o líder e diz que ele não é o único que quer fazer isso. Ui bate nele e diz que eles querem fazer isso. O leopardo cai no chão e diz que vai matar todos eles, chamando-os de animais miseráveis e malditos. Yan fica na frente dele e pergunta se ele realmente fará isso. Ele diz que então não pode deixá-lo ir. O homem diz que não pode matá-lo e pergunta a Fu se ele não quer encontrar sua mãe e retornar ao passado maravilhoso. Essas palavras tocam profundamente o menino. É vantajoso para o líder que ele hesite. Ele começa a dizer algo, mas Yan o soca com toda a força. Fu conta à cobra que o homem acabou de dizer que sua mãe não está morta. Yan simpatiza, mas diz que não teve escolha, e fez isso pela sua segurança e pela segurança de todos os outros. Huei diz que a cobra fez isso sem querer e pede para Fu não culpá-lo. Um homem da tribo se aproxima do ancião, dizendo que outros homens fera errantes aproveitaram o momento e escaparam,
e pergunta se ele deve persegui-los. Huey diz para esquecer, porque seu poder de luta é limitado. Primeiro, eles precisam contar os feridos e organizar seus suprimentos. Huey se aproxima de Fu e diz a ele que achava que a família era a coisa mais importante do mundo. Mas quando realmente não lhe restava mais nada, percebeu que era uma criança. A vida não era tão ruim quanto ele havia imaginado. Huey diz que enquanto você não desistir e ainda tiver fé em seu coração, você encontrará sua família. Ele diz que se sua mãe estiver realmente viva, eles podem ir e encontrá-la juntos. Se o homem fera errante estava mentindo, eles podem encontrar uma nova família. Huey pergunta o que ele pensa sobre isso, esquecendo o nome do menino e chamando-o de gatinho. O menino diz que é um gatinho e que seu nome é Fu, o leopardo. Yan pergunta se Lin machucou alguma coisa além do braço. A menina diz não. A cobra pergunta o que fazer. Se Fu, o leopardo, e Ue, o veado, não tivessem ajudado a conter o ataque dos homens-fera errantes dessa vez, ele poderia tê-la perdido. Ele diz que não é um macho ruim, mas ainda é muito fraco. Lin diz que fez o melhor que pôde e que foi apenas uma série de acidentes. O garoto diz que no mundo dos homens-fera, aqueles que são fortes são respeitados. Não importa o quanto ele tente, ele ainda não consegue protegê-la. Fraqueza é o pecado original. Yan acha que se não puder protegê-la, não é digno de estar com ela. Sua velocidade ainda é muito lenta, e se ele for pego até mesmo por aquele gatinho fedorento, ele não pode deixar isso acontecer. Lin diz que se isso for verdade, ele deve tentar ser melhor pelo resto dos dias dela. Ela diz que confiará no marido e o beija. Huey os observa e pensa que Snaketail não está feliz. Se ele está tão feliz com Lin, ele deveria interrompê-los. Ele ordena que um dos meninos vá chamar a cobra e o veado, porque todos eles precisam ouvir o que aconteceu com o tigre que fugiu. Yan pergunta quem ela é e por que ela chamou essas feras errantes. A garota diz que seu nome é Tsun e que ela é de uma pequena tribo a 10 dias de distância. Ela encontrou o Lago Salgado há 15 dias, quando estava explorando a natureza sozinha. Ela diz que é verdade e que eles não terão mais que pagar pelo sal. Ela ficou muito animada com sua descoberta e mal podia esperar para contar à tribo. O que ela não esperava, no entanto, era que, mesmo antes de encontrar o Lago Salgado, ela estava sendo seguida por homens-fera errantes. Eles foram envenenados e, como resultado, perderam toda a capacidade de resistir. Seus pais, irmãos e outros membros da tribo foram mortos por eles. Todos os reforços foram cortados, e ela sozinha sobreviveu. Mas mesmo assim, eles não desistiram dela. Temendo que ela pudesse levar a notícia do ataque para outras tribos, eles a seguiram por 10 dias até exauri-la. Se não fosse por eles, ela provavelmente estaria morta. E ela agradece a essa tribo. Lin acha que, como convém ao personagem principal, esta história é muito bonita e trágica. Ti-Sun pergunta se ela não vai cair, pois eles estão a caminho do sal. Ela diz que o Lago Salgado fica a 15 dias de distância. Como agradecimento, ela gostaria de levá-los ao lago. Os membros tribais dizem ao ancião que se eles tiverem um lago salgado, eles serão capazes de estabelecer comércio com outras tribos, e isso será muito benéfico para eles. Com sal, eles terão perspectivas de desenvolvimento. Eles sugerem que reúnam seus animais e vão para o lago antes que outra tribo o tome. Yan diz que eles não devem ir ao lago, porque provavelmente haverá um grande número de homens-fera errantes lá, se eles já souberem a localização do lugar. Ele pergunta a Tsun se ela está tentando enganá-los para ajudá-la a se vingar. O menino diz que eles estão indo até o Salgema, não apenas para trocá-lo, mas também para participar da cerimônia de despertar do padre. Então eles não podem aceitar a oferta dela. Um dos homens da tribo diz ao ancião que, mesmo com tudo isso, o Lago Salgado ainda é bastante promissor. Além disso, o inimigo da tigresa é o inimigo deles. Lin acha que isso é esperado. O povo animal defendeu o personagem principal. Huey diz que Snake Yan está certo, e é muito mais importante deixar que o povo animal, que ainda não se tornou guerreiro, participe da cerimônia de despertar. Ele diz a Tsun que eles vão pensar sobre a sugestão dela, mas eles precisam chegar ao Rock Salt Clan primeiro. Ele diz que ela pode ir com eles se quiser, e se não quiser, ela pode ir embora. Lin se pergunta se a heroína do romance original concordará em acompanhá-los pelo resto da história.
A garota diz que pode esperar até que eles terminem a cerimônia. A cabeça dos homens-fera errantes caiu em suas mãos, e os homens-fera que escaparam não a deixarão ir. Eles não têm escolha a não ser ir até o lago e matar todos eles. Lin percebe que concordou. O ancião diz que tudo está resolvido e ordena que todos se preparem para partir em direção à tribo do Salgema. De repente, Lev diz que eles não podem ir agora, porque ele é um guerreiro de 4º nível, e se eles querem suprimir a vingança no Lago Salgado, eles precisam dele. Mas ele está ferido e sua força de luta está reduzida. Ele pergunta se o jovem ancião pode pedir a Lin para usar a metade restante da Beast Godstone para curar seu ferimento. Afinal, ele recebeu esse ferimento por causa dela. Lev diz que a pedra do deus das feras é inútil para Lin, mas pode curar sua mão decepada. Ele a salvou, então ela não deveria assumir a responsabilidade por ele? A multidão concorda, dizendo que um homem-fera sem um braço é comparável a um ninguém. Desta vez, Lev sofreu muito. Ele pagou um alto preço para salvá-la da morte. Lev diz a Lin que ela não é implacável e pergunta se ela é. Yan diz que foi ferido quando defendia sua fêmea. Portanto, ele é responsável por seu ferimento. Ele está disposto a cumprir todas as suas exigências, exceto pela pedra do deus besta. Lev diz que ainda a quer. Yan responde que isso é impossível. Lin ainda precisa da pedra para se tornar uma sacerdotisa. Fu diz que também é responsável por não proteger sua irmã, e também está disposto a atender às exigências de Yan, exceto aquelas que envergonhariam sua irmã. Ui também concorda com isso. Ele diz que não protegeu esse idiota, então ele também é responsável por seu ferimento. Ele pede para a irmã não pensar muito, e diz que só não gosta da aparência miserável dela, porque ele teve que dizer não. Ele não tinha intenção de defendê-la. Huey diz que a cobra Yan está certa. Quando Lin se tornar uma sacerdotisa, ele terá uma chance de recuperar sua mão. Mas, se a pedra for perdida, será mais difícil para ela ser promovida. Ele diz que se Lev quiser compensação, ele também está disposto a fazê-lo no lugar de Lin. Os outros membros da tribo concordam que não há muita energia restante na pedra do deus besta. Se eles aderem a Lev, eles podem perder um sacerdote muito capaz. Desta vez, eles apoiam a cobra Yan. Eles dizem a Lev que podem cuidar de seus ferimentos e deixar Lin ficar com a pedra. Lev está muito bravo com todos eles e pensa que fez um grande sacrifício por ela, mas ela não quis dar a pedra do deus das feras para ele. E agora, todos o estão colocando em uma posição embaraçosa. Ele pensa que ela ficou mais forte e, enquanto for amada, ela causará problemas. Ele acha que talvez Lin tenha feito isso de propósito para se vingar da indiferença que ele teve com ela no passado. Se o braço dele não crescer de novo e ele ficar aleijado, ele não sabe o que fará com ele. Lin pede que ele a ouça. Eles não sabem que tipo de crise enfrentarão no futuro quando forem para o Lago Salgado. A Beast Godstone é sua última esperança, e ela realmente não pode dá-la a Lev. Mas foi culpa dela que ele estivesse ferido. E se ninguém se importasse, ela poderia usar o som. Uma técnica de cura para estabilizar a condição de ferimento de Lev. O menino se pergunta se ela realmente quer curá-lo. Embora estivesse claro que sua intenção de salvar a garota estava longe de ser boa, ele ficou magoado por causa dela. Lin não quer ficar em dívida com ele, então ela quer tentar ajudá-lo. Ela diz que encontrará uma maneira de recuperar o braço perdido dele. Ela começa a tocar flauta. Graças ao tratamento dela, Lev se sente muito calmo, e o ferimento em seu braço cicatriza lentamente. E neste momento, ele de repente percebe que Lin é tão bonita. As pessoas dizem que ela pode não ser capaz de fazer nada, mas ela ainda decidiu curar Lev. Comparada às brincadeiras excessivas que ele usava para intimidá-la, ela é realmente gentil. Que maravilha que sua tribo tenha sacerdotes como Lin, a rena. Tsum acha que essa fêmea não é má, e ela é diferente das outras. Lin diz que por enquanto seu ferimento não causará problemas. Então, ela tentará pensar em outra coisa. Ela pede que ele tenha certeza disso. De repente, Lin cai e Yan a segura. Todos ficam muito assustados com essa surpresa. Yan diz que está exausta. Embora tenha o dom de um sacerdote, ela ainda não aprendeu a receber o poder do deus das feras. A técnica de cura que ela usou em Lev foi forçada, exaurindo seu próprio corpo. Lev acha que se comportou como um canalha, mas ela ainda o curou,
apesar de quão mal ele tinha sido com ela. Ele se pergunta se é possível que ela ainda esteja apaixonada por ele. Quando a menina acorda, ela vê Tully desejando bom dia. Lin pergunta quando ela adormeceu. Tu diz que ela não adormeceu, mas desmaiou. Depois que ela desmaiou, o grupo continuou seu caminho, e agora eles estão fazendo uma pausa. Ian aproveita o momento para ir caçar para fazer seu almoço. Depois que ela desmaiou, Lev começou a se comportar estranhamente. Além disso, o nome Lin nunca sai de seus lábios. Tu pede à sua amante que tenha cuidado com ele, pois acha que esse cara tem planos obscuros para ela. Lin diz que talvez o bastardo esteja arrependido. Há algo que a preocupa mais do que Lev. Por que a verdadeira heroína do romance não gostou de Yang como ela fez no romance? Se a história continuar como no romance, o dragão e a tigresa devem ser separados em batalha. Então, enquanto ele cuida dela, ele secretamente se apaixonará à primeira vista. Tu diz que é simples, e isso ocorre porque a heroína do romance real não é uma heroína, e a amante não é de outro mundo. Lin pergunta o que ele acabou de dizer. Lin pergunta o que ele quer dizer ao dizer que ela é deste mundo. Tu responde que não sabe de mais nada. Ele será punido se contar. Se ele diz que Lin é do mundo dos homens-fera, o que dizer de seus pais e amigos modernos? Ela tem certeza de que pertence ao presente. Mas depois que a tribo perdeu um sacrifício, Lin mudou. O relacionamento dela com o irmão não deveria ser como é agora. Eles deveriam ser as pessoas mais próximas do mundo. Depois que Lin os viu, ela teve uma forte sensação de déjà-vu. Yen se aproxima da garota quando vê que ela está acordada. Ele pergunta se ela está se sentindo melhor e se recuperou as forças. Ele quase pensou que a havia perdido. Ele pede que ela não trabalhe tanto no futuro, não importa quem seja. Pois se ela morrer, ele não sabe o que fará. Lin beija sua amante. Ela quer que todos vivam bem. Yan diz a ela para nem pensar em se afastar de seus braços e a beija novamente. Enquanto isso, ao lado, Fu e Hui estão cozinhando no fogo. Eles acham que a comida de Yan não é muito boa e que eles poderiam cozinhar melhor. E que tais coisas exigem mais prática. Yan pergunta a Lin se ela está com fome e lhe dá um pedaço de carne. O garoto vê que ela não gosta muito da comida dele e pergunta se está muito ruim. Lin responde que não, só um pouco sem gosto. Sem tempero e sal, o sabor da carne e da espuma do sangue é muito forte. Yan diz que a tropa está sem sal e a tribo do Sal-Gema ainda está a meio-dia de distância. Ele vai lá em velocidade de guerreiro para trocar sal agora mesmo. Guerreiros podem aumentar sua velocidade de corrida em mais de 10 vezes sua força. De repente, Ui se aproxima deles e diz para não fazerem isso. Ele diz que recentemente desenvolveu uma alergia ao sal e que está dando a eles a sua parte só por causa de Lin. A menina pergunta como ele é alérgico a sal. Ui pergunta se ela quer o sal ou não, senão ele o tira. A menina lhe entrega o saco de sal e diz que pensou que ele estava ali para fazer as pazes e que não esperava que ele a tratasse como lixo. Ela diz que é o sal dele e que ele pode ficar com ele, mas ela não precisa. O irmão pergunta o que ela quer dizer com não querer, e se ela não pode simplesmente aceitar as coisas dele. Ele diz que se importa com ela, a tola, que tem uma vida ruim do jeito que está. Ela a queria, então ele a colecionou especialmente para ela. Mesmo que eles não se deem bem, ela ainda pode aceitar sua proteção e presentes. Em todo caso, ele não precisa de nada dela em troca. Ele diz que ela nem pode usar porque ela é uma idiota. A menina começa a rir. Ui pergunta por que ela está rindo. A garota diz que esse idiota quer fazer as pazes com ele e pergunta se ele ainda a despreza. Afinal, ela não aceita presentes de estranhos de origem desconhecida. O namorado já a machucou muito antes e a xingou. Então ele fica surpreso que ela queira fazer as pazes com ele. Lin dá um tapinha na cabeça do irmão e diz para ele deixar o passado para trás. E se eles conseguirem fazer as pazes no futuro, isso será o suficiente. Mas de repente, ela o agarra na esquina e o avisa para parar de chamar sua irmã mais velha de estúpida. A partir desse momento, ela pede que ele ligue para sua irmã. Quando chegam à tribo do Sal-Gema, há muito movimento, como esperado de uma grande tribo. Como esperado de um lugar com recursos úteis, ele cresce rapidamente, quase ao nível de uma cidade. O ancião Huei fala com o leopardo Li e pergunta se o preço ainda é o mesmo do ano passado. 3 pedaços de carne e uma pele de animal por 3 dias. Li, o leopardo, diz que ele é, claro, seu amigo. Mas mais e mais pessoas estão vindo para participar da cerimônia do despertar,
e no ano que vem ele aumentará o preço. Huey diz que entende e agradece a Lee. Virando-se para sua tribo, Huey diz que está ficando tarde e sugere que eles vão para a casa de leopardo vazia de Lee para descansar antes da cerimônia. Amanhã é a cerimônia do despertar, então todos podem descansar e então visitar o mercado de salgema da tribo. Pelo que Lin diz, ele percebe que esse homem fera é o senhorio. Lhe diz que os levará para um local de descanso e que eles devem segui-lo. Lev pensa olhando para Lin que ela é realmente tão bonita. Durante toda a jornada, ele nunca tirou os olhos dela, e cada batida do seu coração era por ela. Acontece que ele gosta dela. Se ao menos ele tivesse percebido seus sentimentos antes. Se ele tivesse aceitado a confissão dela antes, ele seria o homem fera parado ao lado dela agora. Pelas costas de Lev, as mulheres estão falando sobre ele, dizendo que ele perdeu o braço e que isso é tão patético. Uma pergunta, o que o ancião tribal estava pensando quando permitiu que esse homem fera participasse da cerimônia de despertar. Outra, diz que ele provavelmente pensou que esse lixo poderia se tornar um guerreiro. Outra diz que com o braço quebrado, ele é apenas lixo, pior até do que uma mulher. E se ela fosse ele, ela morreria. Elas se divertem muito com Lev. O menino se vira para a multidão de mulheres e diz que ele não é um pedaço de lixo. De repente, um homem se aproxima dele e pergunta como um patético lutador de terceiro nível ousa assustar sua mulher. Lev percebe que sua força foi reduzida por seu braço decepado. O homem joga Lev no chão e diz que se ele é um canalha, ele deve aceitar e não cruzar com sua mulher novamente, ou ele não vai deixar isso para lá. Lev diz que não é lixo. Ele acha que ficou assim porque salvou Lin. E se ela lhe der a Beast Godstone, ele pode recuperar seu poder e chamar a sua atenção dela. Ele olha para Lin e Yan e pensa que isso só vai acontecer se ela lhe der a pedra. De repente, Tizun se aproxima dele e diz que se fosse ele, não olharia para ela daquele jeito. Lev retorna e pergunta se ela é a mulher desconhecida da outra tribo que atraiu os homens fera errantes. Ela diz que ele parece um ladrão ganancioso e assume que ele está fazendo planos para usá-la novamente. O garoto pergunta o que ela sabe e ela diz que ele realmente a ama. Ele pergunta como pode fazê-la amá-lo se as coisas não melhorarem. Tsun diz que usá-la, pressioná-la, usar o amor dela por ele, fazê-la sacrificar seus interesses por ele. É esse o amor de que ele está falando. Ela acha que o amor dele é tão egoísta. Lev pergunta o que ela quer dizer, e se isso não é o que é considerado amor. A garota pergunta se ele sabe o que é amor. Ela diz que amor não é sobre receber, mas sobre dar, gastar e sacrificar. Se ele nem sabe amar alguém, ele não é digno dela. Ela diz que se ele realmente quer que ela o ame, ele deveria trocar lealdade por lealdade. Lev pergunta o que isso significa. No dia seguinte, há uma fila. Todos os donos de animais que pagaram o aluguel podem almoçar. Quando Léo recebe sua comida, ele pergunta por que tem tão pouco e pede outra colherada de sopa. O homem que distribui a comida diz que pessoas animais com deficiência não podem comer carne. E essa é a regra aqui. Ele diz que comida é o recurso mais importante se o povo animal quiser sobreviver. E ele é apenas um pedaço de lixo que não contribui para ter a tribo. O cara diz para Léo ir embora. Léo se pergunta se não contribuir. Receberá cada vez menos comida no futuro. Morrerá de fome como os velhos homens fera? Ele olha para Lin novamente e pensa que a tribo do Salgema é tão gananciosa que ela provavelmente não conseguirá comer direito. De repente ele se aproxima da garota. Ele pergunta como uma mulher consegue comer tão pouco, e ela diz que pode ficar com a parte dele. Yan também a oferece para provar a carne do animal que ela tanto ama, e lhe diz qual é o sabor. Oi, o chama de cobra fedorenta, e diz para ele não levar o crédito por isso. Foi ele quem pegou o animal, e ele pede para sua irmã experimentar sua porção, porque ela terá um gosto melhor. Fu também oferece sua comida, e pergunta se ela não gosta de comer magro, dizendo que ela deveria. Lin diz que cada pedacinho ajuda, e ela não pode comer tanta carne. Os meninos dizem que ela deveria comer mais, e eles gostam de um cervo mais arredondado. Em um momento, Lin se vira para Léo e pergunta o que ele queria dizer a ela. O menino diz que não queria dizer nada. A menina diz que se ele estiver aqui, ele pode comer alguma coisa. O menino pergunta se ela quer dar comida a ele. Lin diz para comer rápido,
e que ela tem estudado como assar a carne, então deve ser boa. Léo sai sem dizer nada, pensando que a tigresa estava certa, e que comparado a Lin, ele é apenas um ladrão egoísta e ganancioso. Como ele pode ser digno de uma boa fêmea como ela? Trocar lealdade por lealdade? Ele quer dar a ela tudo o que tem, e ele tem que compensar todos os seus erros passados para que ela o ame novamente. A garota pergunta a Tu por que algo parece estar errado com Léo, e se ele enlouqueceu. A criatura responde que é tarde demais para saber como levar sua esposa ao crematório. De repente, Lin ouve alguém dizendo a Sunny, alguém que a despreza, que seu homem é um pedaço de merda, que ela é um pedaço de merda, e que ela deve sair dali. Uma garota cai em Lin. Uifu e Yan estão com medo por ela. E Lin pega Tsum. A tigresa acha que Lin é muito leve e que essa menina é muito magra. Ela pergunta se Lin está bem. A garota diz que está bem, e Tsum diz seu nome. Lin quer dizer seu nome, mas a tigresa diz que já o sabe. Yan pergunta a Tsum por que ela está aqui, e ela o lembra que o jovem ancião lhe disse para desenhar um mapa para o Lago Salgado, perguntando se ela terminou. Ele não sabe por quê, mas se sente desconfortável quando essa tigresa olha para Lin. Lin pede que ele pare, dizendo que essa garota a ajudou. Ela agradece a Tsum. A garota diz que estava apenas passando, e não vale a pena agradecer. Ela acha que Lin é muito educada e gosta mais dela do que desse homem idiota ao lado dela. A garota que esbarrou em Lin diz que fez isso por acidente, quase fazendo com que ela caísse, e pede desculpas por isso. Yan, a raposa, se aproxima deles, dizendo à garota que ela realmente lhe deve um pedido de desculpas, mas a ela. Ela diz que essa garota está namorando um homem miserável e só pode usar algumas peles de animais rasgadas todos os dias. Ela não gostou do seu vestido novo, mas apenas a insultou. Ela ordena que os outros feiticeiros a ataquem e a espanquem. A menina diz que está muito arrependida e pede que ele não bata nela. Lin defende a garota e diz para ela não tocá-la. Yan pergunta por que ela a está ajudando e diz para ela não esquecer que quase caiu por causa dela. Lin diz que isso não é verdade e que o homem fera que quase a fez cair era ela. Lin diz que, como essa garota não sabe como elogiar seu vestido novo, ela vai chutá-la e bater nela. E isso é demais. E ela estava certa. Ela acha que essa combinação mortal faz seus olhos doerem e é impossível olhar. Quão cega você tem que ser para achar que esse vestido é lindo? Yandy pergunta o que é esse olhar e por que ela está olhando para ela, acenando com a mão para Lin. Mas Wei a impede pegando sua mão. O menino diz que se ela ousar bater nela, ele promete que ela não verá o sol amanhã. Fu o apoia, junto com todos os outros. Yan vê que muitos machos estão protegendo esta fêmea. Ela diz que ele está com ciúmes, porque seu parceiro lhe deu uma roupa tão bonita, então ele está ajudando esse cordeiro. Lin pergunta se ela tem realmente certeza disso. Yandy pergunta se não é assim. Então o quê? Ela diz que conhece mulheres assim. Ela não consegue as uvas e diz que elas são azedas. Ela diz que seu marido é um raro guerreiro serpente, rank 4, que atingiu seu auge. As escamas que ele perde são o que todos eles invejam. Ela ainda tem algumas sobras de fazer roupas, e se elas lhe agradarem, ela pode considerar recompensá-los. Yan mostra a ela o hobby que ele tirou depois de ser promovido e pergunta se ela fala sério. A garota pergunta onde ele o conseguiu e fica muito surpresa. É mais forte, mais bonito e mais perfumado que o dela. Yan diz que são apenas as escamas de um homem-serpente de 4º nível, e não há nada a invejar. Ele conta a Lin que ela pediu a um certo homem-fera para fazer um vestido novo para ela com essa escala de 5ª categoria. Ele pede para ela experimentar, dizendo que ela vai gostar. Ela pergunta quando ele teve tempo para fazer, e ele nem sabe. O cara diz que foi uma surpresa e que ele realmente quer vê-la com esse vestido e tê-la como companheira. Quando Lin estiver completamente marcada por ele, ela começará a emitir seu cheiro de dentro. Fu diz que o que ele está demonstrando não é nada além do que ela não quer. O que eles podem dar a ela é muito mais do que ele tem. Yan diz a ela para pegar seus homens fera e sair daqui. Caso contrário, ele não sabe o que fará se ela deixar sua fêmea com raiva. Yan diz aos seus asseclas que eles estão indo embora. Ela acha que se for guardada por 3 machos ao mesmo tempo, ela deve ser uma da Sheva. À tarde, eles participarão da cerimônia de despertar.
Seu macho não é tão forte quanto esta cobra, mas ele é o responsável por organizar a cerimônia de despertar. Ela acha que Lin só precisa esperar um pouco, e como ela ousou insultá-la, a garota a fará pagar 10 vezes mais. Aqueles que forem participar da cerimônia deverão apresentar seus ingressos de homenagem. Caso contrário, não poderão entrar no local. Lin, com seu vestido novo, diz que há muitas pessoas na fila. Ela diz a Yan que eles devem se apressar. Lhe esbarra em um homem, e o homem diz para ela ter cuidado. Ele também está usando seu hobby. Ele pergunta se ela está feliz com suas roupas novas. A garota diz que não. Ela acha que é só que esse vestido a ajudou a finalmente entender por que sua amiga estava obcecada em comprar as diferentes fragrâncias do namorado. Este vestido, profundamente impregnado com o cheiro de cobra, faz com que ela se sinta como se estivesse sempre com ele. O cheiro de um homem faz você ficar excitada a ponto de se sentir impotente. Lin tenta parar de pensar nisso. A garota diz que o cenário aqui tem um forte estilo de crença tribal. Ela pergunta se este é o lugar para a cerimônia do despertar. Yan diz que assim que a cerimônia começar, os sacerdotes tribais ficarão ali e farão a oração à besta divina. Os homens fera abençoados despertarão como guerreiros se tiverem talento para isso. De repente, Ui pede para sua irmã abaixar a cabeça, dizendo que ele tem algo para ela. E ele coloca uma coroa de flores na cabeça dela. Ele diz que definitivamente despertará seus talentos guerreiros e se tornará o guerreiro mais forte. E então ele começará a proteger sua irmã. A menina acaricia sua cabeça e diz que seu servo Ue é tão lindo. Tu pergunta que tipo de viado inocente é e o que Lin fez para deixá-lo tão envergonhado. Ela diz que não fez nada de errado. O menino diz sem jeito que vai embora. É a vez de Ue entregar seu bilhete, mas ele é impedido de pegar o pedaço de papel. Um sujeito diz que esse viado é velho o suficiente para estar acima do limite de idade deles. Ele diz que deveria ser desqualificado de participar da cerimônia de despertar. Pergunto a ele por quê. Porque pensei que você poderia participar por um ano após atingir a maioridade, e essas são as regras deles. Ele diz que as mudaram. Lin e um ancião se aproximam deles. Huey pergunta a Ue o que aconteceu. O garoto diz que o homem diz que eles mudaram as regras e que aqueles que já são adultos não podem participar. Huey pergunta como isso pôde acontecer, e não havia tal regra quando ele falou com o ancião. O garoto diz que já há muitos participantes, e eles terão que remover os homens-fera, que têm a menor chance de despertar. A raposa Yan se aproxima dele, e descobre que esse cara é seu parceiro. Ela diz que, como Wei é o homem-fera mais velho, é claro que ele será eliminado. Lin pergunta se é ela. Tu pergunta a Lin se é a garota feia que a insultou esta manhã. Huey acha que as habilidades de combate corpo a corpo do veado Ue são muito boas. Se ele puder acordar, ele logo se tornará um dos guerreiros mais fortes da tribo. Não importa o que aconteça, ele deve ajudá-lo a participar. Ele diz que está disposto a fornecer mais bens como recompensa por um lugar na cerimônia. O garoto responde que se for para esse garoto, não vai funcionar. O ancião diz que pagará 10 vezes mais. Lin pede ao ancião que pare. Ela diz que não importa o quanto eles ofereçam, eles nunca aceitarão porque estão fazendo isso por causa dela. Yan diz que ela não é tão estúpida e que seu marido é o ancião mais forte da tribo, depois dos sacerdotes e do patriarca. Ela diz que esse veado deve ser seu irmão mais novo e que deve ser uma ótima sensação ver seu irmão mais novo se tornar um homem fera inútil, sem talento guerreiro. Se ela ousasse insultá-la, deveria estar preparada para pagar por isso. Lin diz que isso é muito maldoso. Tu diz que essa mulher é má, vil e sem vergonha. Ela usa métodos sujos e sorri. Lin não esperava que essa garota fosse legal, mas ela não pode assistir à única chance de Ue acordar sendo destruída. Ela pergunta a Tu o que fazer. Ele diz que as coisas seriam diferentes se ela fosse uma sacerdotisa. O status e o poder dos sacerdotes excedem todos os homens fera, e eles são os seres mais nobres desta terra. Se ela for uma sacerdotisa, ninguém ousará menosprezá-la ou machucá-la, e a serpente Yan não terá que se preocupar em ser incapaz de protegê-la um dia. Agora, Lin está ainda mais ansiosa para se tornar uma sacerdotisa. Ela não pode continuar assim para sempre, e somente se tornando mais forte, ela será capaz de evitar ser intimidada e não mais depender da proteção de Yan. Ela pergunta a Tu como ela pode se tornar uma. A criatura diz a ela
que para se tornar uma sacerdotisa, ela deve ir ao templo da besta e despertar completamente seu talento sagrado, e então estudar firmemente o conhecimento do sacerdote. Quando ela retornar como sacerdotisa, será tarde demais para o servo Ue. Lin diz a Tu que se ela não tem como se tornar uma sacerdotisa e derrotá-la, então ela deve encontrar uma maneira de fazê-la sofrer as consequências. Ela não acredita que não há um único animal na tribo que não tenha problemas com ela. De repente, o sacerdote da tribo do Salgema aparece e pergunta se existe um homem-animal realmente talentoso. Ele se aproxima de Lin, que diz que não esperava encontrar uma verdadeira joia ali. Ele pergunta de que tribo ela é e pede que ela levante a cabeça para olhar. Yan aparece de repente e diz para ele não tocá-la, pegando a mão do padre. O povo da tribo Rock Salt exige que ele liberte seu padre. O padre usa magia e Yan o liberta. Ele diz que o menino não pode lhe fazer mal. Yan pensa que é um padre que despertou o talento de um guerreiro, embora eles geralmente sejam fracos e não possam se tornar tais. E para todo o resto, suas habilidades não são menores que as dele. Ele vê que esse padre não é tão simples. O padre pergunta a Li se ela veio para a cerimônia do despertar. Ele acredita que ela tem mais talento sacerdotal do que de guerreira, e pergunta se ela gostaria de se tornar sua seguidora para aprender as habilidades necessárias. Huey se pergunta o que ele está fazendo. O padre da tribo Rock Salt sempre menosprezou tudo, e ele nunca falou tão bem com uma mulher. O ancião se dirigiu a ele e disse que Lin era o futuro sacerdote de sua tribo, e no futuro ela iria estudar no Templo das Feras. Mas ele chegou bem na hora. O homem-fera encarregado da cerimônia disse que as regras haviam mudado repentinamente, e seus homens-fera não permitiriam que o garoto participasse da cerimônia de despertar. No entanto, o chefe do clã já havia aceitado a taxa de entrada. Ele pergunta se isso está de acordo com as regras. Jit pergunta ao seu parceiro Yan o que aconteceu. Ele responde que está seguindo as regras. Yan se aproxima do padre e diz que acha que o veado está velho demais. E de qualquer forma, ele tem pouca chance de acordar. Então é melhor deixar mais oportunidades para aquelas pessoas animais que precisam. O padre diz que concorda com ela e que ela está certa. Ele pergunta a um membro de sua tribo se a garota tem um irmão mais novo que se tornou adulto há 2 anos. Ele ordena que o tragam para fora. De qualquer forma, ele tem pouca chance de despertar. Então, é melhor deixar mais oportunidades para aqueles homens-fera que precisam delas. Por exemplo, o irmão mais novo desta mulher. O Yan certamente ficou muito envergonhado com essas palavras. O namorado da garota cai no chão diante do padre, que pede desculpas pelo comportamento dela. A própria garota tem que se desculpar com Lin, mas o padre se recusa a permitir que o irmão mais novo de Yan participe da cerimônia. A garota diz que vai relatar o assunto ao mais velho, e se Lin ousar seduzir o padre de sua tribo, ela o fará pagar por isso. O padre diz que agora começará os preparativos para o ritual de despertar, e espera que depois que ele for concluído, ele possa falar com Lin em circunstâncias mais privadas.